E sabe por que que rola isso? Por que que acontece isso de fato? E por que que é isso que causa estagnação ano após ano? Um ano cresce, outro não cresce. Sabe por quê? Porque existe um gap, né? Um abismo, vamos dizer assim, existe um abismo entre a estratégia traçada e os resultados gerados. Entre as promessas, né, o que você promete e o que você entrega. Entre os objetivos definidos e as realizações. Entre sonhar, né, sonhar e fazer acontecer. Que é o que nós estamos falando aqui hoje, de fazer acontecer. E no meio disso, né, a ponte que liga esse abismo é a execução. Execução. A execução é uma disciplina. Né? A execução que vai fazer sua empresa crescer. A execução que vai eliminar resultados indesejados, anomalias, erros, retrabalhos. É a execução que faz a estratégia acontecer. Né? É a execução. E o que, que não é execução? Tá? Porque quando a gente fala execução, começa a vir em mente algo que não é execução, que é o quê? Pegar tudo pela frente, né? O líder que executa não é aquele que vai lá, pega tudo que vê pela frente e sai fazendo. Não, vamos executar, vou fazer, vou trabalhar até tarde, vou terminar, e vamos que vamos. Né? Não é. Execução não é isso. Execução é a capacidade de fazer com que as pessoas, com que o time façam o que você tem. Então, ó, agora é oficial, tá? Para quem está aqui pela primeira vez, eu sou Leandro Maia, sou especialista em gestão e venho fazendo essas lives aqui há 18 semanas, né? Essa é a 18ª live, 18 semanas, toda quinta. Excepcionalmente, essa semana e semana passada, a gente está fazendo quarta, porque, né, Natal e Réveillon, não queria colocar vocês nessa dúvida, tá? Mas é a live da série Fly Empresas, a série que vai ajudar a sua empresa a decolar. Simples assim, né? E hoje nós vamos falar aqui como deixar de ser uma empresa que procrastina e fazer acontecer em 2021. Fazer acontecer de verdade em 2021. Tem um ingrediente especial aí, né, que é a força propulsora, né, que ativa a força propulsora da execução. Tá certo? Então, hoje, aqui, né, ao término dessa 40 minutos a 1h20, né, nessas lives geralmente ficam aí de 40 minutos a 1h20, mas por volta de 1 hora, ao término dessa 1 hora aqui, que é o que eu quero que você saia sabendo daqui, né? Primeiro, entender como deixar de ser uma empresa que procrastina, tá? O primeiro passo é você entender o que fazer. Não quer dizer que você vai fazer ainda, né? Porque eu tenho que chegar aqui na parte prática e te mostrar como fazer. Entender também por que, que vocês não tiram ideias do papel. Tá? Eu fico impressionado com muitas empresas que têm muitas ideias boas e valorizam muito essas ideias, defendem essas ideias, mas não conseguem tirar do papel. Tá? Não consegue realizar, né, as ações necessárias para gerar o crescimento. Né? Às vezes não consegue realizar, não consegue executar, sabe o que tem que fazer para crescer, mas não consegue. Não consegue. Então, em resumo, vai entender o quê? Como fazer acontecer a partir de 2021. 2021 já está ali, semana que vem já, 2021. Então você vai entrar em 2021 sabendo qual é o ingrediente, o que fazer. Né? O compromisso que eu sempre trago aqui é de ser prático. Né? Você vai conseguir sair daqui e aplicar isso na sua empresa, e mudar o jogo, ver resultado mesmo. Né? Tudo que eu falo aqui permeia construir crescimento lucrativo para o seu negócio, para a sua empresa, para a sua loja, para o seu escritório. Né? Tudo que a gente traz aqui é com o intuito de construir crescimento lucrativo, né? Que se sustente, tá certo? Então vamos que vamos. Então, para começar aqui, né, vou trazer à tona alguns medos que empreendedor no Brasil geralmente tem. Né? O Brasil é uma ótima escola de empreendedores ali, fornece todos os obstáculos possíveis para a gente enfrentar, crescer e aprender. E entre esses obstáculos, né, o que acontece? Falta de vendas é um medo muito comum, né? Não conseguir pagar as contas no fim do mês, falir, quebrar, acumular dívidas, né? Fracassar perante os colaboradores, talvez sejam os maiores medos aí dos empreendedores, né? Falta de vendas, sempre é algo que a gente pergunta, bem perguntas relacionadas às vendas, a conquistar clientes, atrair clientes, como ter mais clientes, né? Esse é um medo coerente, e deve haver esse medo mesmo, né? Porque, como falei, no Brasil o jogo é difícil mesmo, e a maioria das empresas que abrem fecham, né? 80% das empresas fecham 5 primeiros anos, 70% nunca sai da fase de eu presa, MEI, né? Microempreendedor individual. Então é o que acontece com a maioria. O jogo é duro mesmo, a gente tem que aprender a jogar, né? Conhecer ferramentas técnicas, estratégias, ações, focar no que a gente tem controle e fazer a empresa crescer, construir crescimento lucrativo. Então, né, uma coisa que eu já falei aqui em outras lives, o maior motivo de quebra de micro e pequenas empresas, né, até o Sebrae tem essa pesquisa,
é a falta de planejamento. A falta de planejamento é esse maior motivo de quebra de empresas, né? Porque gera o quê? Desperdício de recursos, dificuldades operacionais, desequilíbrio financeiro, né, que é o que realmente mata uma empresa, porque vai lá, falta dinheiro no caixa, a empresa morre. Né? É o que acontece com a maioria das empresas que quebram. E isso é um fato. Falta de planejamento mata a maioria das empresas. Mas é o seguinte, né, cá entre nós aqui, né, cá entre nós, se você está aqui no dia 30 de dezembro, 9 horas da noite, assistindo uma live, né, assistindo uma live de como fazer a empresa crescer, de como fazer acontecer em 2021, sua empresa não vai quebrar. Você está fazendo por onde? Essa empresa não vai quebrar. Eu estou vendo você fazer por onde aqui, então você não vai quebrar. Então o seu problema maior já não é a falta de planejamento, isso aí você já superou. Tá? Isso aí você já superou. Então, mas o que é o principal motivo que te faz estagnar? Então, né? Não vamos falar de quebrar, mas vamos falar de estagnar. Chega um ano, sua empresa vai lá, cresce 5%, bate uma meta um mês, outro não bate, um mês vende mais que no mês seguinte, no ano passado, o outro não. Final do ano cresceu 5%. Aí no ano seguinte cai 5%. Aí no ano seguinte sobe 15%. Aí no outro cai 10%, depois cai mais 5%. E fica, sobe, desce, estagnada, estagnada, e por aí vai. Né? Aí passa 5 anos, está na mesma, né? Meia dúzia de funcionários ali, não consegue pegar tração. Né? Tem algumas barreiras que uma empresa enfrenta, que é ali nas 4 pessoas, depois às 9, depois às 15, 23, 37, né, à medida que vai tendo novos desafios, vai chegando nas capacidades das lideranças, no limite da cultura. Né? Então, o maior motivo, né, que nós vamos falar aqui, o maior foco é por que essa empresa fica estagnada. Né? O maior problema, por que essa empresa fica estagnada? É porque falta uma competência, uma disciplina importantíssima. Tá? E eu vou te pedir para você puxar na memória aí. Busca na memória aí comigo. E até comenta aqui se aplica para você, se você se lembra disso, se coloca assim aí. Me fala aí, você teve uma vez que você teve uma grande ideia, né? Uma grande ideia, que é mudar o jogo no seu negócio. Você rabiscou, né? Desenvolveu, falou com alguém no WhatsApp, alguém do seu sócio, um líder que você confia mais, alguém da sua equipe, passou para alguém do time, e passou um tempo, não saiu do papel. Aí passou 3 meses, 4 meses, 6 meses, 12 meses. Aí daí a pouco vocês voltam com a ideia, como se fosse uma ideia nova, como se não tivesse falado nisso, e não sai do papel também, né? Isso acontece. Pode até jogar isso, acontece com vocês. Ou, por exemplo, né, alguma melhoria que você está pretendendo fazer atualmente, hoje, se você buscar na memória, tem uma coisa que está na sua mente que você vai falar assim, nossa, isso aqui, quando a gente fizer, nós vamos melhorar, vamos mudar o resultado. Só que isso já está em mente aí, ó, há um tempo também, nada é feito. Né? Já está com essa melhoria na cabeça, sabe que é importante, mas nada é feito. Né? Ou seja, na prática, tudo que você tem que fazer na sua empresa, que demora mais de 2 semanas de esforço ali, você acaba não conseguindo fazer. Pensa comigo, né? Que ação, qual foi a última ação na sua empresa que você conseguiu fazer que necessitava mais de 2 semanas de esforço, né? Assim, implementar uma melhoria, uma ampliação, mudar um processo, né? Algo do tipo assim. Isso acontece muito, de não ter capacidade de executar tudo que se deseja, né? De todas as melhorias, todas as ideias, tudo assim, né? Tudo que realmente vai fazer diferença. E sabe por que rola isso? Por que acontece isso de fato? E por que é isso que causa estagnação ano após ano? Um ano cresce, outro não cresce. Sabe por quê? Porque existe um gap, né? Um abismo, vamos dizer assim, existe um abismo entre a estratégia traçada e os resultados gerados, entre as promessas, né, o que você promete e o que você entrega, entre os objetivos definidos e as realizações, entre sonhar, né, sonhar e fazer acontecer, que é o que nós estamos falando aqui hoje, de fazer acontecer. E no meio disso, né, a ponte que liga esse abismo é a execução. Execução. A execução é uma disciplina. Né? A execução que vai fazer sua empresa crescer. A execução que vai eliminar resultados indesejados, anomalias, erros, retrabalhos. É a execução que faz a estratégia acontecer. Né? É a execução. E o que não é execução? Tá? Porque quando a gente fala execução, começa a vir em mente algo que não é execução, que é o quê? Pegar tudo pela frente, né? O líder que executa não é aquele que vai lá, pega tudo que vê pela frente e sai fazendo. Não, vamos executar, vou fazer, vou trabalhar até tarde, vou terminar e vamos que vamos. Né? Não é. Execução não é isso. Execução é a capacidade de fazer com que as pessoas, né, com que o time faça o que tem que ser feito. Bata as metas desafiadoras, que vai provocar crescimento,
resolvam problemas de forma definitiva, né? Tratem a causa, cumpram as tarefas operacionais rotineiras que fazem a operação sustentar o crescimento e etc. Né? Fazer as pessoas fazer o que tem que ser feito. Né? A capacidade de fazer com que as pessoas façam o que tem que ser feito. Isso é execução. Tá? Isso é execução. O verdadeiro líder não é aquele que vai lá e traz o resultado. O verdadeiro líder é aquele que faz a equipe trazer os resultados. Né? E o Zebinho Macedo falou aí, ó, muitos são sonhadores. E são. Empreendedores são sonhadores. Mas alguns ajustes eleva e muito a capacidade de execução. Tá? Planejamento é diferente de execução. Planejamento é importante, né? Planejamento é importante. Tem algumas perguntas que direcionam o planejamento ali. Mas a execução é uma disciplina à parte. Com alguns ajustes pode corrigir tudo isso. Né? Uma estratégia definida, um plano de crescimento é tão bom quanto a capacidade do líder que a implementa, quanto a capacidade do líder que a executa. Pode ser estratégia top. Né? Nossa, vamos ampliar, vamos vender isso, vamos focar no cliente tal, vamos comprar de não sei quem, vamos fornecer isso, e vamos ter um atendimento assim. Se não consegue pôr em prática, fica só no papel. Né? É a verdade. E aí, seu negócio não cresce, estagna, vai, e fica travado. Tá? Então, vamos começar aqui com erros fatais da execução. Né? Pequenas ações ali do dia a dia que vai minando o crescimento da sua empresa, não consegue implementar iniciativas, não consegue implementar melhorias. Né? A gente falou um pouquinho de planejamento. Então, um erro fatal, planejar tudo de cabeça, né? Vamos fazer isso, planeja, conversa, fica tudo no ar e achar que aquilo vai ser cumprido, só porque está falando. Né? Não, tem que seguir uma estrutura aqui que nós vamos falar um pouquinho mais. O tal do amanhã eu faço também, de postergar, de nossa, hoje meu dia foi cheio, hoje eu resolvi problema de cliente, né? Depois, quando eu tiver tempo, eu faço. Quando eu tiver tempo, eu foco nisso. Quando sobrar tempo, eu foco nisso. E não sobra, né? Tem uma grande sacada que eu vou trazer aqui mais para o final, que resolve esse problema, tá? Resolve mesmo. O que mais? Acreditar que a estratégia pensada e os planos elaborados, né, mesmo que você entregue um plano escrito para sua equipe e fala, cara, isso aqui, ó, seu papel é fazer isso aqui, você não serve para mais nada, não sei fazer isso aqui. E entregar para ele, né? E achar que vai ser cumprido só por causa disso. Não vai. Tem que ter todo um como fazer aqui, que é o que nós vamos trazer aqui hoje, tá? O que mais? Achar que todo mundo vai priorizar as mesmas coisas que você. Você chega lá para sua equipe, ou para o seu sócio, né? Você chega para o seu sócio e fala, isso aqui é a coisa mais importante que a gente tem que fazer. Aí a pessoa, isso aí. Aí sai da reunião, ele acha que a coisa mais importante que tem que fazer é outra coisa. Ou sua equipe, na hora que o cliente reclama, ele acha, né, com razão às vezes, né, mas ele acha que o que você passou para ele não é a prioridade. Outro erro, você confiar tanto na sua equipe e achar que não precisa conferir, quando na verdade o líder confia, mas confere. O líder confia, mas confere, verifica o resultado, verifica se está sendo cumprido, cria pontos de controle, né, os follow-ups, para ver a coisa sendo construída. Cultivar a cultura de fazer tudo em cima da hora. Vai procrastinando, vai lá e faz tudo em cima da hora, na correria, né? Também faz mal para a capacidade de execução, tá? O que mais? Mais 3 itens aqui que minam a capacidade de execução. Acreditar que algum plano irá resistir ao campo de batalha. Né? Se define o plano no início do ano ali, do trimestre, do semestre, fala, não, nós vamos fazer isso. Aí começa a ir diferente, você quer engessar demais, tá? Nenhum plano resiste ao campo de batalha. Você tem que ter flexibilidade e velocidade para adaptar com o olho no resultado, né? Nunca é uma linha reta. Você vai permeando ali até chegar no mesmo destino. O que mais? 2 importantes mais práticos aqui. Não definir responsáveis para as coisas. Né? Então, tem 2 pessoas conversando, vamos fazer, isso ia ser bom, beleza, combinado. Aí não fala, olha, você faz, e você faz essa parte, eu faço isso. Ou então, nós dois fazemos, aí cai naquela cachorro que tem muito dono, morre de fome. Não, né? Responsável tem que ter nome, CPF, tem que ser uma pessoa específica, única, e ela tem que estar de acordo, envolvida na iniciativa, tá? Outro erro comum, esse, né? Não colocar prazos desafiadores nas coisas. Isso nós vamos voltar um pouquinho mais no final, mas capacidade de execução tem que ter uma máquina de colocar prazo. Em primeiro lugar, uma máquina até quando? Né? Quem vai fazer o quê e até quando?
Quem vai fazer o quê? E até quando? Prazo, prazo, prazo. Depois vai criando a cultura de cumprir os prazos, né? Mas primeiro você tem que criar a cultura de prazo em tudo. Tudo tem que ter uma data na frente, tá? Senão o negócio vai e fica a deriva ali, tá? Esses itens aqui que a gente falou são erros fatais de execução. Se algum conjunto deles aqui for cometidos, o que acontece? O dono, né, o dono da empresa, o dono do negócio fica afogado na operação, se afoga na operação. Vai lá, tem conta para pagar, aí paga a conta. Aí tem uma conta lá que tem que verificar se tem dinheiro em caixa. Aí o cliente está reclamando, você vai resolver a reclamação do cliente. Aí o colaborador está fazendo corpo mole, não aparece um dia, você tem que descobrir cadê ele. Cliente reclamando, conta para pagar. E isso acontece toda semana, né? Aí você se afoga na operação, né? Se afoga nos problemas do dia a dia. Passa um mês, passa 3 meses, passa 12 meses. Olha para você ver, nós estamos 30 de dezembro de 2020, um ano que aconteceu de tudo, que desafiou todo mundo, mas nós chegamos no final do ano. E aí, foi rápido? Não foi? Né? Quem achou que foi rápido, joga um sim aí, mas o ano voou. Aí passa, a empresa não cresce. Tenho certeza que tem um tanto de ideia que você queria ter implementado e podia ter implementado que não foi para frente, tá? Então é o seguinte, a gente falou de o que não fazer, né, alguns erros a não serem cometidos, mas o foco principal aqui é a estrutura do o que fazer, né, os pilares para aumentar a capacidade de execução. E são 3 pilares, tá certo? São 3 pilares que uma empresa que tem capacidade de execução segue e um líder que tem capacidade de execução, né, segue também. Porque a capacidade de execução ela vem do líder para a empresa, tá? A capacidade de execução vem do líder para a empresa. O líder desenvolve nele, começa a implementar na empresa, a empresa começa a ter a cultura de execução. Isso passa para os colaboradores, né? A empresa é a amplificação do dono, ela amplia o dono. Ela reflete, a cultura da empresa é um reflexo do dono. Simples assim. Então vamos lá, são 3 pilares da execução, tá? A execução é sustentada por 3 pilares. Primeiro, clareza estratégica, né? A visão. Quem nós somos, para onde estamos indo, onde queremos chegar, o que fazemos, como fazemos, quem atendemos, né? Essa clareza estratégica, a visão ali, tá? Outras, metas e prioridades, né? O que estamos focando nesse momento, né? Para onde está nosso foco? Foco, né? Eu sempre falo, foco é poder. Priorizar, né? Tem iniciativas que contribuem para aquelas metas, para aquela clareza estratégica? Tem. Mas qual é a prioridade do momento? Qual é o foco? Qual é a sequência? Tá? Então, clareza estratégica, metas e prioridades, né? Visão, foco. E o terceiro pilar é o foco da live de hoje, né? Nós vamos adentrar nessa live aqui no terceiro pilar, que são as rotinas. Rotinas de uma organização é a força propulsora da execução, é a força propulsora do crescimento, é a força propulsora que vai fazer essa empresa fazer acontecer em 2021. São as rotinas, é a disciplina. Tá? Então, são 3 pilares que sustentam a capacidade de execução de um líder ou de uma empresa. Visão, foco, disciplina. Visão, foco e disciplina. Anota aí, visão, foco e disciplina. Nós vamos falar mais aqui, de forma prática, trazendo detalhes, trazendo o que exatamente fazer das rotinas, da disciplina. Tá? A disciplina é a força propulsora da execução. E eu vou falar aqui de 6 rotinas que gastam poucas horas por ano e vai mover a sua empresa, vai fazer a sua empresa fazer acontecer a partir de 2021. Você vai mudar o jogo da sua empresa a partir de 2021 se você seguir essas 6 rotinas aqui. 2 delas têm foco estratégico, 2 têm foco tático, 2 têm foco operacional, né, dentro da sua empresa. O estratégico define a direção, o tático define o como fazer, e o operacional faz, né? Vai lá e bota a mão na massa, tá? Então são 6 rotinas, nós vamos falar uma por uma aqui, adentrando um pouco mais em algumas, um pouco menos em outras, que eu já falei aqui em alguns momentos, né? Como, por exemplo, a primeira rotina, tá? Começando do foco estratégico, começando da essência estratégica aqui. A primeira rotina que sua empresa deve ter é o plano estratégico, né? É o planejamento estratégico. Essa é uma rotina anual, né? Então, você vai pegar um ano, 365 dias, você vai gastar de 8 a 16 horas, ou de 4 a 16 horas, a depender do porte da sua empresa. É muito pouca hora, né? Se for para fazer a empresa crescer, é muito pouca hora. E o plano estratégico, o que ele faz? Ele define a direção estratégica. O plano estratégico ele ajuda a definir a direção da empresa, ter clareza de posicionamento,
decidir quais são as iniciativas prioritárias para o ano. Tá? Clareza estratégica. Né? Lembra do pilar clareza estratégica? O plano estratégico é o que traz a clareza estratégica. Né? Define direção, fortalece a essência da empresa, estimula o progresso. Né? Então, uma vez por ano, eu recomendo você fazer entre a primeira quinzena de dezembro e a primeira quinzena de novembro e a segunda de dezembro, né? Ou seja, de novembro, meados de novembro, meados de dezembro. É o recomendado. Mas nós estamos em 30 de dezembro. Se você não fez, faz. Faz semana que vem. Se semana que vem você vai para a praia aí, apesar de tudo, faz na outra. Né? Se for ficar 3 semanas na praia, apesar de tudo, faz na outra. Entendeu? Tem que fazer o mais rápido possível. É poucas horas por dia. Aí você vai olhar para sua empresa e vai usar a estrutura de perguntas para definir a direção e definir principalmente as iniciativas. As iniciativas são o conjunto de ação que vai contribuir para aquele objetivo anual seu. Aquele conjunto de ação que vai impulsionar a sua empresa em direção à visão. Tá? Se você quer ter uma rede de lojas, em algum momento você vai ter que começar a ampliar e criar mais lojas. Então, algumas iniciativas do ano vai ser uma próxima loja, um próximo conjunto de lojas. Tá? As iniciativas é a força que faz a empresa mudar, é o agente da mudança. A gente pode chamar de projetos, né, quando é algo mais complexo, né, mas a gente pode chamar de iniciativas se for mais simplificado. Sobre plano estratégico, eu fiz a live 16, está no YouTube, está no Instagram, que a gente fala 1 hora sobre como fazer plano estratégico. Aqui nós vamos trazer a essência dessa rotina, tá? A essência dessa rotina. São duas etapas principais do planejamento estratégico. Uma é você fortalecer a essência, fortalecer o núcleo da empresa, né? A identidade da empresa. Você entender por que vocês fazem tudo que fazem, né? Por que você está nesse negócio e não em outro, né? O que é o propósito, né? O que move você, os outros donos e o que move a empresa. O jeitão que vocês fazem, né? A cultura, os valores, o posicionamento, né? Se você é a melhor, a mais barata, se você busca ser a melhor, busca ser a mais barata ou busca ser a mais rápida, né? O posicionamento. E o que entrega, a definição do mix de produtos, do serviço, de qual valor vai gerar para o cliente, para qual cliente. Então, isso é a essência da empresa, tá? É a essência da empresa. Aí, a segunda etapa, né, a ser pensada anualmente, uma vez por ano, etapa focada em estimular o progresso, né? Estimular o progresso da empresa. Eu divido esse estimular o progresso em 4 subpartes. Uma é se chegar no final do ano, né? Por exemplo, agora, ou semana que vem, você vai fazer uma avaliação dos resultados do ano. Bom, né, a meta era tanto, vendemos tanto esse mês, tanto no global, quanto em relação ao ano passado, quanto de margem média, ticket médio, satisfação do cliente, fazer um apanhado geral do ano, identificar o que fez a sua empresa chegar mais longe esse ano, né? O que foi o diferencial que ajudou, né? Por que nossos resultados, o que fez nossos resultados serem melhores, tá? Identificar os obstáculos, né? O que impediu que vocês crescessem mais, quais são as tendências de mercado, de tecnologia, de regulamentação, de consumo, de distribuição, né? Então, você identificar o histórico e as tendências, tá? Aí, né, ainda nessa rotina de plano estratégico anual, você vai definir uma meta, né, uma grande meta, um grande objetivo a ser cumprido, seja de 2 anos, 5 anos, né, um grande objetivo, e começa a imaginar, né, como será a sua empresa quando você atingir esse objetivo. Como vai ser a sua empresa, quais os processos vão ter, quais as pessoas vão ter, desenha um organograma futuro, se necessário, né, dependendo da maturidade que você já tem nessa área. E, por fim, nesse planejamento estratégico, você define onde quero chegar em um ano. Ano que vem, 2021, onde quero chegar? Começa dos objetivos financeiros. Faturamento e margem, por exemplo. Tá? Aí você começa a desdobrar. O que eu preciso alcançar? X de faturamento e X de margem. Aí você começa a desdobrar olhando para processos de vendas, processos de marketing, processos de operacionais, processos de liderança. Eu preciso prospectar tantos clientes por mês, que dá tantos por semana. Eu preciso implementar um setor comercial e eu preciso de uma pessoa para coordenar a implementação desse setor comercial. Tenho que formar uma pessoa ou contratar. Então, você vai descobrindo o caminho. Basicamente, no estimular o progresso, você define o destino, aonde você quer chegar naquele ano, define o caminho, né? Descobre o caminho e fala, olha, o que pode facilitar? Uma consultoria, uma pessoa da área, uma mentoria, um curso.
que pode dificultar? Pode dificultar se eu não tiver tempo, se acontecer isso, se a pandemia onda 2 voltar, né? Aí você se prepara. Bom, se prepara. Cria ações, iniciativas para você fazer o ano de 2021 chegar no seu objetivo. Se você tem um faturamento de dobrar, você tem uma meta de dobrar o faturamento do ano que vem, você precisa talvez dobrar a sua capacidade de vendas, dobrar o número de vendedores, dependendo, dobrar o espaço físico, né, se você já está no limite. Enfim, aí você detalha as iniciativas, vai iniciativa por iniciativa e começa a se perguntar do tipo assim, qual a meta dessa iniciativa? Né? O que eu preciso fazer para saber que eu tive sucesso nessa iniciativa? O que eu preciso fazer todos os dias para alcançar essa meta dessa iniciativa? Né? Quais são as rotinas? Quais as grandes entregas que compõem essa iniciativa? O que vai indicar que eu estou na direção certa? Como posso acelerar o caminho? Você vai fazendo perguntas estratégicas, tá? Por iniciativa, você desdobra. Tá? Então, eu não vou adentrar muito nessas perguntas estratégicas. Lá na live 16 você vê, né? Mas tem essa essência dessa rotina anual, que é o planejamento estratégico, que a meta é você sair dessa rotina com iniciativas detalhadas. Olha, mês tal nós vamos fazer isso, mês tal nós vamos fazer isso, mês tal nós vamos fazer isso. Aí nós vamos ter entregue essa iniciativa aqui. Isso vai ajudar nosso crescimento em 2021 dessa forma. Né? E vai com plano de ação, tá? Quem vai fazer o quê, etc. Então você cria o plano estratégico. Tá? O plano estratégico vai se resumir em 2 folhas e mais uma folha por iniciativa, talvez. Tá? Anualmente você faz isso. Pronto, obteve a clareza estratégica, obteve direção para você navegar naquele ano de 2021 sabendo para onde você está indo. Se você entrar em 2021 sem saber para onde você está indo, aí, né, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Aí, nós vamos para a rotina número 2. Lembrando, força propulsora da execução são as rotinas. São as rotinas. Rotina número 2, eu chamo de comitê estratégico. Tá? A gente tem que pôr um nomezinho chiquezinho para dar um ar de formalidade, porque a gente sabe que empresa, pequena empresa, é muito familiar, né? Muito de informal. Aí chega na reunião, né? Aí vira um bate-papo, aí começa a reclamar dos problemas, aí o cachorro chega, ou o cliente reclama e para a reunião. Então tem que dar um quesinho de formalidade, do tipo assim, vamos cumprir o protocolo, tá? Vamos cumprir o protocolo. O comitê estratégico, você pode fazer ele mensal ou trimestral. Eu recomendo começar com um trimestral, mas saiba, né, que quanto menor a frequência, maior a velocidade de implementação da sua empresa, maior a capacidade de execução. Tá? Empresas que fazem mensal, às vezes conseguem ter em 6 meses construiu o que empresas constroem em um ano. Tá? Tem muito mais velocidade, se adapta mais rápido ao mercado, implementa, tem execução, tem velocidade, é outro jogo. Mas, para começar, recomendo que você faça trimestral comitê estratégico. O comitê estratégico é um debate entre os donos, os sócios e, no máximo, 1 ou 2 principais líderes ali da sua organização. Tá? Mas, se você tem menos de 15 a 20 pessoas na sua empresa, é os donos mesmo, é só os donos, tá? E o objetivo é garantir a execução da estratégia. Né? Você vai acompanhar as iniciativas. Então, você definiu o plano estratégico no final do ano, você vai fazer ele até 15 de janeiro, né? Que se você está aqui vendo isso, você vai fazer. Aí, vai chegar lá em março, 5 de março, 10 de março, 15 de março, eu recomendo fazer num dia fixo, tipo assim, primeira quarta-feira do mês, né? De 14 às 17. Pronto, definido. Primeira quarta-feira do mês, de 14 às 17 horas. Talvez seja uma reunião de 2 a 3 horas aí. Aí o que você faz? Olha, o que aconteceu nesse período aqui, né, em relação à meta que a gente botou no final do ano? Né? A quanto estamos da meta anual de faturamento? A quanto estamos da meta anual de margem? Das iniciativas que estavam previstas para esse ano, né, daqueles marcos, daqueles prazos que nossas iniciativas tinham, o que foi feito? Tá? O que estava previsto, o que foi feito? Previsto, realizado. Tá certo? Estamos no prazo? Né? Tá legal, vamos dar parabéns e vamos manter o foco, ou não? Né? Ou não, precisamos corrigir isso aqui. O que mais? O que nossos clientes e colaboradores têm falado sobre o nosso segmento? Essa é legal, tá? Trimestralmente, um debate rápido ali sobre feedbacks internos e externos para ver, né, sentir ali mudanças, tá? Em que isso se relaciona com a estratégia? Né? Para a direção que você está tomando, com essas opiniões de colaboradores e clientes, né? Como elas se relacionam?
Depois, é necessário mudar as prioridades das iniciativas, né? Você está focando numa área, vai manter, faz uma avaliação criteriosa, né? Sem ficar perdendo foco toda hora, mas tem que avaliar. E por fim dessa reunião de comitê estratégico, que vai acontecer inicialmente trimestralmente, plano de ação para corrigir o curso, né? E dar prioridade 1 nesse plano de ação. Ou seja, trimestralmente, você vai olhar assim, olha, minha meta do ano de 2021 era essa. Quanto estamos? Estou bem? Beleza, vou manter. Não estou lá, não estou como gostaria, e as iniciativas que eu já tinha que ter começado, não comecei ainda, plano de ação para recuperar, plano de ação para corrigir o curso. Tá? Eu recomendo fazer essa reunião com base num relatório, que eu chamo de relatório 3 tempos. É um resumão das metas e iniciativas, tipo assim, previsto, realizado, planejado. Né? O que estava previsto fazer? Olha para o passado. O que estava previsto fazer? Isso, 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 isso. O que nós fizemos? Realizado, hoje, presente. Isso, 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 isso. O que não fizemos, mas já está planejado, já está com uma data. Às vezes, atrasou um pouquinho, semana que vem a gente vai fazer. Já coloca lá. Então, é 3 tempos, porque pega passado, presente e futuro. Né? Previsto, realizado, planejado. Aí, abaixo disso, vem com o plano de ação. Quem vai fazer o que, até quando, para a gente corrigir o curso. E traz prioridade 1 para esse plano de ação. Né? Essa é a rotina comitê estratégico. Ela é de nível estratégico também. Ela faz o ritmo, faz o acompanhamento da estratégia. Né? Você define o plano estratégico, acompanha trimestralmente, fazendo ele acontecer, né? Com prioridade. Depois, a gente já vai para o nível tático. Nível tático, olha o como fazer. Né? Já tem já tem uma inter-relação ali com o operacional. Já está de olho no operacional. Tá? No nível tático, eu trago uma reunião aqui que eu chamo de radar semanal. Radar semanal. Esse radar semanal é de cada área, tá? De cada área. Todas as empresas têm as seguintes áreas: atração de clientes, conversão de clientes, encantar clientes e receber de clientes. Né? Marketing, vendas, operação, financeiro. Todas as empresas têm essas áreas, têm esses papéis. Tá? Dependendo do porte da sua empresa, você pode fazer o radar de marketing e vendas juntos, de um dia só, num momento só. Dependendo do tamanho da equipe, talvez você tenha que quebrar, fazer marketing no momento, vendas no outro. Mas eu recomendo você marcar as 3 no mesmo dia. Por exemplo, segunda-feira de manhã, ou sexta-feira, ou terça-feira, que seja. Pega lá de 9h30 às 10h30, radar semanal de marketing. De 10h30 às 11h30, radar semanal de operações. De 11h30 a meio-dia e meia, radar semanal financeiro. Por exemplo, entre o dono e o principal líder daquela área. Né? Ou se sua empresa tem muitos líderes, entre as lideranças somente. Às vezes o dono nem precisa participar se ele não está tão próximo assim da operação. Que eu acho que ainda não é o seu caso. Esse radar, basicamente, né, qual que é o papel desse radar semanal? É acompanhar as metas mensais. Né? Acompanhar as metas mensais de cada área. Com certeza você tem uma meta de vendas mensal. Esse mês temos que vender tanto. Beleza. Semanalmente, senta todo mundo que está envolvido em vendas e fala, olha, qual é a meta do mês? Tanto. Quanto evoluímos em direção à meta do mês? Estamos a quantos por cento da meta do mês? Tanto. Beleza. Né? O ritmo está conforme esperado? Se a gente continuar nesse ritmo até o fim do mês, bateremos a meta? Se sim, parabéns, vamos que vamos trabalhar. Se não, plano de ação para corrigir o curso. Né? Plano de ação para corrigir o curso. Se tem que fazer 100 mil de vendas no mês, típico, né? Tipicamente 25 mil por semana, começou o mês, vendeu 10 mil na primeira semana, 15 mil abaixo. O que nós vamos fazer para vender 15 mil a mais na segunda, terceira e quarta semana juntos? E vai fazendo isso, plano de ação, plano de ação, plano de ação. O líder de cada área fica responsável por trazer as informações para a reunião. O líder apresenta, fala, olha, minha meta do mês é tanto, estou a tantos por cento, o ritmo está legal, o ritmo está baixo. Por que isso? Né? Para parar de chegar no fim do mês e falar, nossa, quase bateu uma meta. Nossa, foi quase. Aí chega no mês seguinte, nossa, faltou um cliente para bater a meta. Aí no outro, esse mês não deu também. Quem sabe no próximo? Não é chegar no fim do mês e ver se bateu a meta. Acompanhamento semanal para fazer acontecer. Tá? Essas metas financeiras de cada área, elas contribuem com a meta anual da empresa. Então, se você tem uma meta de faturamento anual, tem uma meta lá de quanto tem que fazer de vendas todos os meses. Né? Tem uma meta lá de quantos clientes tem que ser captados,
quantos leads têm que ser qualificados, né? Quem faz marketing digital aí, atração de clientes, captação de leads, qualificação de leads, prospecção, envio de proposta, visitas, né? Tem metas. E o radar semanal é o momento de acompanhar essas metas. Seja no setor operacional, quanto temos que comprar por semana para conseguir vender o que nós temos que vender? Faz um radar. Quanto temos que receber dos clientes por semana para chegar na meta de faturamento que a gente quer, né? Porque receita, né? Meta de receita, dinheiro em caixa também, dinheiro tem que entrar, não é só vender não. E olha para essas três, né? Para esses 4 papéis. Marketing, né? A atração de clientes, vendas, que é a conversão de clientes, operação e financeiro. Se sua operação é muito complexa, tem muita gente, sugiro dividir. Divide lá em compras, produção, né? Enfim, divide em 2, 3, 4, se a operação é muito complexa. Tá? Mas se você é o dono e está presente nesses 3 níveis, sugiro fazer tudo junto. Marketing, vendas junto, operação junto, financeira junto. Tá certo? Isso aqui determina o ritmo de execução. Faço a empresa bater meta, faço essas metas dos setores atingir a meta organizacional. Aí, né, ainda no nível tático, tem uma outra rotina aqui importante, que é para garantir as entregas necessárias aos objetivos estratégicos. Ele olha as metas operacionais consolidadas. Eu chamo de comitê de gestão, tá? Aí reúne aí os donos e o principal líder de cada área, por exemplo, ou um líder, né, que toca, tipo um gerente que você tem importante de uma loja, tá? Aí você reúne com os donos. Nesse aqui é o consolidado. Aí vai falar assim, olha, o que aconteceu na última semana, né? O que aconteceu na última semana em relação a metas do mês. Aí traz um consolidado, né? Junta marketing, vendas, operação e mostra tudo para os donos. Por que isso? Porque tem situações que o dono não precisa participar do radar semanal. A própria equipe, né? Às vezes você tem um coordenador de vendas, seu coordenador de vendas reúne lá com 5 vendedores, passa o radar. Beleza. Aí chega semanalmente, esse coordenador de vendas te apresenta as metas financeiras juntos. O coordenador de aquisições, o seu analista de suprimentos, ou o seu estagiário de suprimentos te apresenta as informações de compras ali, por exemplo. Né? Então, é um consolidado. Tá? Isso é importante, esse comitê de gestão é importante, quando o dono não consegue participar de todos os radares. Mas, para isso, você tem que ter um ou dois líderes na sua empresa, formados, e ter autonomia para tocar esse radar e fazer acontecer. Mas, em resumo, né, essas duas rotinas, comitê de gestão e radar semanal, são parecidas. Né? Só que o comitê de gestão fala do consolidado, ele olha um pouquinho mais macro, beleza? E o foco é o quê? Bater as metas mensais. Batendo metas mensais, a gente sabe que no final do ano vai bater a meta anual, tá? As metas mensais consolidadas, acumuladas, bate a meta anual. Faturamento, faturou todos, bateu meta de faturamento todos os meses, bateu meta de faturamento anual. Margem de lucro, todos os meses da margem de lucro certa, margem de lucro anual batida com sucesso. Então, você tem que fazer as metas mensais serem batidas. Nada melhor do que o acompanhamento semanal para isso, tá? Então, já falamos 4 rotinas aqui, né? Já falamos 4 rotinas. O plano estratégico e o comitê estratégico para fazer o plano acontecer. Esse plano estratégico ele vai definir metas anuais, né? Então, das metas anuais, você tira as metas mensais e olha para essas metas mensais semanalmente, com o radar semanal e o comitê de gestão. Tá? O comitê de gestão. Lembrando, nessas 4 rotinas, tem que sair com um plano de ação. Plano de ação com data, prazo, responsável. Quem vai fazer o quê, até quando. Beleza? Aí vamos aqui já para as rotinas operacionais, né? O mão na massa. No dia a dia ali, fazer acontecer, atender o cliente, mandar e-mail, ligar, receber encomenda, comprar, né? No dia a dia. Aí tem uma rotina importantíssima, que dita a velocidade, que faz a equipe elevar a capacidade de execução, faz a equipe ser produtiva, que é a Daily Meeting. Daily Meeting. Daily Meeting é o quê? Reunião diária. Simples assim, né? Reunião diária. Essa, muita gente foge dela, porque é diária, é todo dia. Tá? Mas na hora que você começa a fazer ela da forma certa e começa a ver os benefícios que traz, aí você vê que vale a pena. Tá? E a intenção dela é ser muito rápida e fazer a comunicação fluir dentro da sua empresa. Aí eu recomendo o seguinte, se você tem de 10 a 15 pessoas, faz tudo junto. Né? Faz tudo junto. Se passou disso, você começa a criar por setor. Daily Meeting no tipo de vendas,
dê limite no time de operacional, dê limite do financeiro, né? Mas, assim, de 5 a 15 pessoas por day limite, tá? No mínimo. Acho que 10 a 15 ali é um número legal. E a day limite, ela faz o quê? Ela promove alinhamento, tá? Eleva a capacidade de execução, faz as pessoas serem mais produtivas e facilita a solução de problemas do dia a dia, de incêndios, de fatores que limitam a operação e impede de bater uma meta. Então, eu recomendo você tem duas opções aqui, tá? Você faz diariamente, uma vez por dia, por exemplo, todo dia 8h30 da manhã, ou todo dia 17h15 da tarde, né? Ou você faz duas vezes, faz 8h30, faz 17h15, faz 8h30, faz 17h30. Mas tem 4 perguntas chaves que permeiam essa daily. Primeiro, a pessoa vai chegar, se for no início do dia, e eu recomendo que essa seja no início do dia, você vai falar quais as principais atividades do dia e com quais objetivos elas se relacionam. A pessoa fala, né? Junta um grupo de pessoas, cada um fala, olha, hoje minhas atividades do dia é ligar para não sei quem, buscar não sei o que lá em tal lugar, e essas atividades se relacionam com bater a meta de vendas do mês. Olha que legal, a pessoa começa a ter a noção do que ela está fazendo ali naquele dia, tem um impacto na meta. Ah, eu estou indo buscar um pacote de sacolas lá no lugar porque eu quero ajudar a bater a meta de vendas do mês. Né? Olha a importância, né? Olha a visão, orientação a resultados. E cada um fala, né? Cada um fala. No final do dia, se você for fazer estrutura dividida, cada um fala assim, quais foram as novidades e resultados das minhas atividades no dia, o que realizou, basicamente, e quais os desafios impeditivos. Né? Se não realizou, por quê? Nossa, eu não consegui porque fui lá buscar sacola, estava de recesso e só vai abrir segunda, né? E eu liguei e eu, né, já agendei para ir lá segunda às 8 da manhã. Então, a daily, cada pessoa ali vai falar 30 segundos. Vai falar o que é mais importante, não é? Ah, eu peguei uma caneta que estava sem carga, estava sem tinta e não sei o que. É o que é importante, que contribui para os objetivos. E principalmente o que depende uns dos outros. Tá? O objetivo da dele é fazer a comunicação fluir. Às vezes alguém da sua equipe vai falar, ah, eu tinha que fazer uma proposta hoje, o impeditivo foi porque eu não consegui a aprovação do dono, o senhor que está me assistindo aí, não consegui a aprovação dele, não enviei a proposta ainda. Aí o dono já fala assim, não, está aprovado, vamos embora. E né, não é o momento de debater, não, mas já fica sabendo e já resolve na sequência. Tá? Então são 4 perguntas que eu recomendo que faça 2 vezes por dia, tá? Mas para começar, começa com uma, para a equipe não reclamar demais. Mas o que acontece? Olha o que vai ser o efeito disso. Sua equipe vai começar a saber tudo que você tem que fazer no dia. Porque às vezes tem gente que vai lá, né, chega lá e fala assim, pô, o que eu vou fazer hoje? Nem sei. Né? Vamos ver o que tem que fazer aqui hoje? Nem sei. Então ele vai chegar, ele vai ter que pensar tudo que ele vai fazer no dia, tá? Vai ter que se planejar. Só para falar na dele, ele tem que planejar tudo que vai fazer no dia. Saber com quais objetivos aquilo que ele vai fazer se relacionam. Né? Então vai tirar aquele foco de tarefeiro, né, de só fazer as coisas, não, vai ter foco no resultado. Ah, não consegui ligar para tal pessoa, mas eu fui lá e resolvi e vamos conseguir bater a meta de venda. Né? O foco no resultado. O que mais? Vai ficar evidente ali, dia após dia, os impeditivos que têm travado a empresa. Assim, nossa, todo mundo está reclamando de motoboy aqui. Beleza, semana que vem, no comitê de gestão, a gente debate sobre aumentar nosso time de motoboy. Todo mundo não conseguiu entregar hoje porque o motoboy sumiu ou não atendeu o telefone. Beleza, vamos debater no comitê de gestão. Né? O comitê de gestão é o momento de trazer os problemas críticos discutidos nas dailies, nos radares, e tomar as decisões que têm que ser tomadas. Então, a daily, faça a equipe ser mais produtiva, se planejar, refletir se ela teve um bom dia ou um mau dia, refletir o que parou ela, né, e como se melhora em cada dia. Faz todo mundo chegar no horário, tá? E aí você vai ter que ter firmeza, né, do tipo assim, a pessoa perdeu a dele, cheguei atrasado. Depois da dele, você chega e fala, e aí, o que você vai fazer para não chegar atrasado, perder uma reunião tanto importante quanto essa, que promove o alinhamento e o crescimento da nossa empresa? E vai tendo pulso firme, tá? Aí você começa a implantar uma cultura de desempenho, de produtividade, de comunicação, de transparência, essencial para a execução. Então, essa é a quinta rotina, né, já no foco operacional. E a sexta rotina, né, a última, para a gente fechar, recapitular e eu trazer uma sacada aqui, a gente caminhar para o fim. A sexta rotina, que colabora com a força propulsora da execução, é o seguinte: são as reuniões extraordinárias. Essas são reuniões marcadas aleatoriamente. E vai acontecer cada vez menos quando você tem essa estrutura: comitê estratégico, comitê de gestão, radar
e daily. Vai acontecer cada vez menos reuniões extraordinárias. Por quê? As broncas leva tudo para o comitê de gestão e discute como resolver. Tá? Radar garante acompanhamento de metas. Daily, flui a comunicação. Hoje eu preciso fazer tal coisa, vou precisar que tal pessoa pague tal conta para mim. Então, a daily flui a comunicação. A reunião extraordinária, você vai marcar ela somente para resolver problemas específicos. Deu um problema, nossa, o cliente reclamou, falou que vai processar e está lá, falando Reclame Aqui, falando. Putz, isso não dá nem para esperar o comitê, não. Vou marcar uma reunião para discutir isso. Resolver problemas específicos. Aí você fica, né? Você chegou aqui, às vezes, no final dessa live, pô, mas reunião, nossa, reunião, não gosto de reunião, não resolve nada, acho que não resolve. Cara, não resolve se você não seguir uma estrutura legal, se você não seguir uma estrutura pré-definida. Aí é perda de tempo, tá? E tem muito dono de empresa, né, que às vezes não é lojista, trabalha no escritório, que fica 50% do tempo em reunião. Fato. Mas tem que fazer a reunião ser produtiva. Então, erros comuns que fazem a reunião não ser produtiva. Tá? Toda reunião tem que seguir tem que ter um desses 3 objetivos aqui que eu vou falar. Ou a reunião tem que ser para resolver um problema, né? Só sai de lá com a solução, plano de ação para resolver o problema. Ou a reunião tem que ser informar, do tipo, pessoal, todo mundo aqui, ó, é o seguinte, a partir de amanhã, blá, 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 blá. Acabou, pum, informou. Né? Ou a reunião tem o objetivo do tipo, decidir. Olha, vamos decidir o que nós vamos fazer. Traz os dados aqui, vamos analisar, blá, 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 vamos fazer isso. Beleza, decidido. Um desses 3 objetivos, sempre. E tem que divulgar. Porque às vezes você vai para resolver um problema específico, aí conversa, aí fala de um tema, fala de outro, sai da reunião sem resolver o problema, ou sem decidir, e não marcou a data da próxima, né? E fica sem resolver e sem decidir. Então tem erros comuns, né? Por exemplo, chegar na reunião sem objetivo definido. Né? Chegar para informar, aí começa a falar de problema e não passa o recado. Né? Então tem que ter um objetivo bem definido. Informar, problema, decidir. O que mais? Reunião sem pauta. Você não tem uma pauta, né? Ou não divulgar previamente. Você pega aquele objetivo, para resolver esse problema aqui, né? Reunião objetivo é resolver o problema. Primeiro nós vamos fazer a introdução, analisar o problema, ver o que nós vamos fazer para contornar esse problema, identificar a causa raiz, plano de ação. Pronto, pauta. Divulga. Aí você chama só as pessoas necessárias, tá? Nem mais nem menos. Não chama quem não vai contribuir, para não ficar gastando hora daquela pessoa e parar a produção, mas não deixar de fazer reunião se uma pessoa importante que decide precisa estar lá, se a reunião que vai contribuir com a ação precisa, se uma pessoa que pode contribuir com a ação não vai estar lá. O que mais? Reunião sem definição de horário para começar e terminar. Aí começa atrasada, aí não chega, aí tem que começar de novo, aí passa do horário demais, né? Enfim, tem que ter horário. E por fim, mais importante de todos, principalmente nessa rotina, reunião tem que ter ata ou plano de ação. Tá? Se for informar, se for decidir, faz a plano de ação, faz ata. Por e-mail, por WhatsApp, por PDF, por Excel. WhatsApp hoje você cria os grupos das áreas, funciona lindo. Telegram, ata, coloca ata, reunião, data tal, objetivo tal. Decidimos isso, isso, isso. Então, informamos isso, 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 as pessoas tal, tal, tal. Decidimos isso, 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 porque tal, tal, tal. Ata. Se é reunião de resolver problema específico, provavelmente você vai sair, ou de decisão, provavelmente você vai sair com ações. Aí, final da reunião, os últimos 15 minutos é plano de ação. Tá? Plano de ação. A ferramenta que nós vamos falar um pouquinho dela daqui a pouco. Plano de ação traz ordem ao caos. Tá? Vai te possibilitar executar. E quando você vai marcar reuniões extraordinárias? Sempre que surgir uma anomalia, um problema que não pode esperar até o comitê de gestão para ser resolvido. Sempre. Tá? Não pode esperar? Marca reunião extraordinária, chama as pessoas que tem que chamar, divulga objetivo, divulga pauta, registra plano de ação. Pronto. Reunião extraordinária complementa as 6 rotinas que vai fazer a sua empresa fazer acontecer em 2021. Né? Recapitulando, planejamento estratégico anualmente, comitê estratégico para cumprir o planejamento estratégico trimestralmente, depois você puxa ele para mensal, tá? Para você ganhar velocidade. Empresa pequena tem que ter velocidade. E debates rápidos, 2, 3 horas mês, ou 2, 3 horas trimestre, é rápido. Radar semanal das 4 áreas, 3, 4 ou 5 áreas, né? Depende de como é que você divide a sua empresa. Que é olhar para as metas mensais semanalmente e fazer essas metas acontecer, definir plano de ação para bater meta. Comitê de gestão é olhar o consolidado dessas metas e tratar os problemas, 2 ou 3 problemas críticos de cada semana, plano de ação para resolver esses problemas. Daily meeting,
global, né, da empresa inteira. Se você tem até 15 pessoas, que é o que? Fazer a comunicação fluir, tá? Fazer a comunicação fluir, fazer as pessoas, né, criarem sinergia entre elas, aumentar a produtividade e identificar impeditivos que limitam o crescimento. Por fim, reuniões extraordinárias para resolver problemas específicos que não podem esperar o comitê de gestão. Essas são as 6 rotinas que, se aplicadas, vai fazer essa empresa fazer acontecer em 2021. Tá? Fazer acontecer. Conseguir pôr ideias em prática, construir crescimento e tudo mais. Por fim, né, uma grande sacada aqui, né, às vezes a gente fala de estratégia, plano estratégico, comitê de gestão, comitê estratégico, você vai ficar, não tem tempo, não tem tempo, não tem tempo. Aí tem uma frase do Dr. Stephen Covey, que é First Things First. Primeiro, o mais importante. Né? Uma tradução não literal. É primeiro, o mais importante. Né? Pedras grandes primeiro. Primeiro, você faz o mais importante, que é fazer a sua empresa crescer. Tá? As ações que fazem a sua empresa crescer. O resto se ajeita. Por exemplo, tem um cliente esperando, reclamando no Instagram lá. Nossa, o cliente reclamou, falou que não sei o quê. Calma aí, vamos só fazer reunião aqui de comitê de gestão, ou fazer uma reunião de comitê de estratégico, depois a gente resolve. Aí vai, resolve com o expediente, etc. Aí resolve. O resto se ajeita. Né? Quando você foca nas pedras grandes, nas coisas mais importantes primeiro, o resto se ajeita. Tá? Uma outra grande sacada é que você vai tocar uma iniciativa por vez. Né? Por exemplo, no seu planejamento estratégico, você vai querer fazer, nossa, esse ano eu quero melhorar 10 coisas na minha empresa. Não, é uma por vez. Você não vai conseguir fazer 10 em um ano, não. É de 3 a 5 por ano. Cada uma dura 2 ou 3 meses, de 1 a 3 meses. Então, uma por mês. Você pode até falar assim, esse mês é o mês de organizar o fluxo de caixa. Mês de março é o mês de organizar o contas a receber. Mês de pôr em dia o contas a receber. Abril é o mês do estoque. Mês do estoque. Tema trimestral ou tema mensal. O primeiro trimestre é o mês do estoque, organizar estoque. E tudo que fala, olha, esse é o mês do estoque. E aí, vamos falar da iniciativa estoque? Você define temas para ter em mente qual é a prioridade com a iniciativa daquele período. Tá? Essas são grandes sacadas que vai fazer você ter atenção, sua empresa toda olhar para a mesma direção. First things first. Primeiro, o mais importante. Tá? E a gente falou sobre acompanhamento, né, de definir prazo para tudo, definir responsável, né, de conferir, marcar pontos de intermediários de acompanhamento de resultados, né, começar a criar a mentalidade na sua equipe de, cara, não aceito falar que não deu tempo, não aceito você chegar com desculpas, não aceito você me trazer problemas, eu quero que você traga soluções, eu quero que você venha antes do prazo acabar e negociar comigo mais prazo. Né? Comece a criar uma mentalidade de responsabilização pelo resultado ali na sua empresa, né, na sua equipe. Tá certo? E a gente falou de 2 ferramentas aqui, quer dizer, falou de uma, plano de ação. Aí tem 5W2H, 1W2H, mas não vamos complicar não. Plano de ação é o 3Qs. 3Qs. Quem vai fazer o quê, até quando? Né? Tem um livro que chama Escalando o Seu Negócio, que ele ensina esse plano de ação. Cara, toda reunião, quem vai fazer o quê, até quando? O que vai fazer, quando vai fazer, responsável, né? Um responsável, prazo. Plano de ação em todas as conversas. Sempre falar de iniciativa, sempre falar de meta não batida, sempre te falar de melhoria, de ideia, de reunião, de debate, plano de ação no final. Via WhatsApp, via e-mail, via PDF, via Excel, via o que for, registra. Tá? E faz todo mundo concordar com aquele plano. Aí, é o seguinte, essa é uma ferramenta. A outra ferramenta que a gente não vai conseguir aprofundar nela aqui hoje, que é o seguinte, né? Olha quantas rotinas a gente falou aqui. 6 rotinas. Né? Tem uma que é mensal ou trimestral, que vai ter ali 4 a 12 encontros por ano. Uma que é anual, tem uma. Outras que são semanais, aí você vai ter 54 de cada uma por ano. Tem as diárias. Né? Como fazer tudo isso acontecer sem esquecer? Só tem uma ferramenta capaz disso, né? Que é a mãe das ferramentas de produtividade, que é a agenda. Tá? Agenda. A agenda vence a lista de tarefas, a agenda vence o to-do list, vence post-it. Né? Se você for marcar isso com post-it, você vai ficar com post-it, aquele post-it amarelinho da 3M, colado na casa inteira, né? Em tudo. A agenda vence o caderno, vence o OneNote, vence escrever na mão, vence o Evernote. A agenda é a mãe das ferramentas de produtividade. Tá? É a única que vai te permitir controlar tarefas, registrar uma ata. Se você usar o Google Agenda, então, aí putz, você põe uma pessoa lá no convite, registra a ata lá, coloca uma pessoa, tira uma pessoa, muda o horário. É fantástico. Tá? Não vai focar aqui, mas você tem que ter agenda. Tá? Eu vou até fazer uma live semana que vem, dia 7 de
janeiro. Essa live vai ser de manhã, depois eu divulgo direitinho aí, que eu vou falar sobre produtividade, tá? Porque, né, a força propulsora da execução são as rotinas, né? O líder, a capacidade de execução do líder define a capacidade de execução da empresa. Então, em primeiro lugar, cara, você tem que buscar ter um pouquinho mais de produtividade, cuidar um pouquinho mais de gestão do tempo. Isso vai ser o tema da nossa live da semana que vem. Tá? Então, dito tudo isso, para a gente fechar aqui, já quero que você comenta algum insight que você teve aí, mas é o seguinte, né? Lembra que ou sua empresa está crescendo ou está morrendo. A gente falou aqui de empresa praticamente estagnada, às vezes está morrendo e não viu, né? Acontece um evento tipo pandemia, aí a coisa fica feia. O crescimento vem de solucionar problemas, né? Seja um problema que uma aspiração do tipo, eu queria lucrar tanto a mais. Opa, problema, lacuna, né? Quero lucrar tanto a mais. O crescimento vem disso, né? Ou seja, essas melhorias identificadas, essas lacunas é que dão origem à estratégia, né? Define a direção. Aí você pega essa direção, desdobra para a equipe, desdobra para as áreas, desdobra individualmente. Aí, né, depois que você desdobrou, o papel do líder vai ser simplesmente fazer cada uma das pessoas e cada uma das áreas bater suas metas mensais. As metas mensais de cada um compõem a meta do departamento, a meta do departamento somada compõe a meta da empresa. Então, se você fizer a sua equipe alcançar metas consistentemente, com o time fazendo certo, você bate meta no final do ano, constrói crescimento. Né? Tudo isso através da execução, tá certo? E o que impulsiona a execução são as rotinas, a força propulsora da execução, a força propulsora que vai fazer essa empresa fazer acontecer em 2021. Beleza? Se você chegou até aqui comigo, né, tenho certeza que você já compartilhou, tenho certeza, te agradeço se você for lá no feed depois, marcar alguém que precisa ver isso, vai ficar gravado, tá? Amanhã vai para o YouTube, marcar alguém que precisa melhorar a capacidade de execução, ou comentar um insight, tá? Enfim, né? Agradeço você que ficou até aqui. 30 de dezembro de 2020, você vai começar o ano de 2021 diferente. Obrigado e até a próxima.